Sejam todos bem-vindos ao canal Rosa de Fogo. Eu sou a Lucy e hoje eu trago para vocês mais um vídeo. Aconteceu comigo na macumba. Gente, esse canal está começando as interações, trazendo aqui para vocês fatos que ocorreram comigo. A Umbanda é a minha religião, é a minha crença, é a minha fé. E desde que eu aceitei a Umbanda na minha vida de uma forma verdadeira, minha vida se transformou. Para algumas pessoas tem muita ritualística. Eu mesma tinha esse pensamento da ritualística. Ai, precisa acender vela, precisa acender incenso, precisa tomar banho de ervas e isso e aquilo. Quanta complicação. Juro que eu pensava isso. Mas até o momento que eu falei, preciso da Umbanda. A Umbanda é paz e amor, como diz mesmo o seu hino. A Umbanda, como ela entrou na minha vida, como eu entrei na minha casa de axé, foi algo muito interessante que eu vou trazer hoje para você. Como eu entrei na minha casa de axé. Eu estudei muito sobre os livros de Allan Kardec, sobre o espiritismo. Eu tive uma fase de luto. Meu esposo faleceu, tem 7 anos. E eu comecei, nasci no momento do luto. Eu enterrei ele à noite, quando eu cheguei em casa. Eu enlouquecida, porque tinha perdido meu grande amor. Eu resolvi, preciso encontrar ele, deve ter alguma forma de encontrar ele. E aí eu descobri um vídeo falando sobre projeção astral, viagem astral, desdobramento, algumas linhas de estudo. E eu falei, poxa, é possível encontrar ele no astral espiritual, então vou estudar a respeito. E uma coisa foi puxando a outra. Aí eu comecei a estudar sobre espiritismo, sobre a vida após a morte. Até então era tudo muito místico, muito distante, até eu passar por um desencarne. Alguém que eu amava muito desencarnou e eu queria encontrar essa pessoa. Então eu comecei nessa minha trajetória de procurar como encontrar essa pessoa, esse espírito no astral. E o tempo foi passando, aí eu fui estudando sobre a Umbanda, muito superficialmente, e como disse no início do vídeo, muita ritualística, uma perda de tempo. Eu achava isso, né? O tempo foi passando, minha mente foi ficando tormentada. Eu comecei a ter reações estranhas com relação às pessoas quando elas se aproximavam de mim. Eu sentia muito o meu chakras, gente, se vocês tiverem interesse sobre chakras, vocês colocam nos comentários que eu posso trazer aulas sobre chakras, ajudar vocês a desbloquear chakras. Preciso só da interação de vocês. Então eu sentia muito desconforto no meu umbigo, que é o chakra do plexo solar, e o chakra sacro, bem ali, aquela região. As pessoas se aproximavam, começavam a falar que estavam passando por dificuldades ou que estavam doentes. E eu senti uma dor, parecia que minhas tripas iam se virar um nó e sair. Sabe assim? Eu falei, nossa. Aí a pessoa se afastava, passava um tempinho e aquilo ia embora. E eu comecei a analisar, o que está acontecendo? Que negócio esquisito é isso? Era a mediunidade. Eu, empata, sensitiva, sentia a energia do outro. Não sabia como blindar e absorvia aquilo. O grande médium esponja. Muitos são assim, muitos começam assim, né? Aí conheci uma pessoa, uma senhora, mãe de santo, maravilhosa, que começou a trazer para mim a questão da Umbanda para mim, me falando sobre pretos velhos, me falando sobre herês, sobre caboclos, mas até então, nada sobre Exus, que a minha casa de axé é uma casa de Exu. E eu fazia as meditações com ela, para expandir a consciência, para conseguir abrir a coroa, diz que aqui o chakra coronário, para poder aceitar uma incorporação, que eu era uma média de incorporação, eu pelava de medo. Eu, o quê? Vou incorporar? Não, Deus me livre, eu vou o quê? Perder meus sentidos, vou sair correndo pelada, o bebê todo. Essa é o conceito que a gente tem quando a gente é crítica e não estuda a respeito. Tudo bem. Eu comecei a passar uns problemas na minha casa depois de um bom tempo, depois desse luto que eu passei, quase 6 anos depois. O meu filho começou a ter uns problemas estranhos, ele começou a ficar muito agressivo, começou a ter ansiedade e aquela coisa toda. Aí apareceu um amigo dele e falou que estava frequentando uma casa de Umbanda, próximo da onde a gente morava,
E por que ele não fosse? Depois que ele começou a ir, a ansiedade dele diminuiu muito, muito. E ele foi. Nisso ele foi, que eu incentivei. Vá, meu filho, vá. E aí, na semana do meu aniversário, isso ano passado, nós estamos em 2025 agora, não, foi em 2023. Eu não estou muito ainda próximo ao ano passado. No caso, ano passado foi agora, né? Eu estou em janeiro de 2025, mas isso contando como se fosse em 2024, 2023. Esse fato aconteceu em 2023, tá? Em outubro de 2023, pronto, que é mais fácil. Eu tive um sonho. Neste sonho, eu estava com uma amiga. Eu tenho minha mediunidade também é muito voltada para sonho, para desdobramentos, viagens astrais relacionados a dormir. Tenho muitos sonhos reveladores. E aí, neste sonho, tinha uma grande escadaria e tinha uma senhora muito bonita, uma saia bonita, preta e vermelho. E abaixo dessa escadaria tinha muitas pessoas vestidas de preto e vermelho. E essa minha amiga me levava para essa senhora. Quando eu chegava lá, ela me saudava, como você está, tal. Eu comecei a rabiscar alguma coisa no chão, e nesse chão era de areia. E eu falava assim, nossa, tá cheio de criança aqui, né? E ela falou, tá cheio sim. E quando eu, apagava no sonho, e quando eu abri os olhos, já estava amanhecendo o dia, minha amiga felicíssima disse assim, nossa, você trabalhou a noite toda. Eu trabalhei com o quê? Como se eu tivesse incorporado alguma coisa e tivesse trabalhado a noite toda. Só que o símbolo que eu rabisquei no chão ficou martelando na minha cabeça. E aí eu pensei, vou conversar com aquela senhora, que era mãe de santo, que poderia me trazer a informação. Só que ela não estava disponível. Ela tinha viajado e estava sem celular. Então, a única opção que eu tinha, porque aquele sonho ficou martelando. O que é aquele símbolo? Para que aquele símbolo? Onde é que eu posso ir? Meu filho já estava frequentando essa casa de axé. Eu falei, vou lá, vou perguntar. Aliás, ele não estava indo mais. Isso foi 2 vezes depois de que não ia mais, porque estava muito nervoso. Mas tem uma explicação por que disso. Cheguei lá, a casa, todo mundo vestido de preto e vermelho. E o chão era de areia, igual o que eu estava rabiscando. Eu falei, ai meu pai. Na hora que eu comecei a ouvir o barulho do tambor, meu coração pareceu que eu saí voando. Eu falei, gente, que é isso? Que energia? Parecia que eu estava em outro mundo. Foi muito legal. E aí eu pedi para conversar com a energia do médium da casa. E ele me disse que aquilo era um símbolo de proteção que tinha sido dado para mim, só que eu não sabia rabiscar aqui. Comecei a ir. Comecei a ir toda sexta-feira, comecei a sentir uma vontade muito grande de levar meu filho de volta. Porque na minha cabeça tinha alguma coisa errada com meu filho, realmente tinha. Aí eu conversei com uma energia lá, uma energia que eu digo é uma entidade, né? Uma entidade pedindo para que ele voltasse a frequentar a casa. Então, eu falei, tem alguma questão com ele que eu não sei o que é, por favor, vocês podem me ajudar? Aí ela falou, posso. Aí ela pediu para fazer um processo lá com uma vela e deu tudo certo. Na outra semana, ele foi. Porque o que eles agiram? Agiram na namorada dele. A namorada dele foi o pivô para que ele fosse voltar para frequentar a casa. Eu dei uma pausa de ir, mas ele continuou indo. Até que, no final, ou seja, em novembro de 2023, a última gira do ano daquela casa, ou seja, a minha casa de axé hoje, houve uma gira de preto velho. Nessa gira de preto velho, teve muitos resgates de almas sofredoras, inclusive a que estava com meu filho. Ele estava sendo assediado por um obsessor que já estava com ele quase 3 anos, aproveitando-se da energia sexual dele e da energia que ele tem de expansão. Então ele estava sofrendo um assédio muito grande. Por isso que ele não estava querendo mais ir para a casa de axé, porque estava percebendo que ele poderia perder o rango dele, né? Porque querendo ou não, ele drenava as energias vitais do meu filho. Meu filho, ele estava passando por uns processos muito difíceis de assédio. E principalmente na energia sexual, né? É estranho a gente imaginar que tem espíritos sofredores e até espíritos muito bem inteligentes que utilizam dos nossos recursos fluídicos, ou seja, as nossas energias para se manter vivo,
vivo em termos, né? Porque já morreram. Mas eles, na consciência deles, eles precisam daquela energia fluídica que nós emanamos. Lógico, é uma consciência que ainda está muito arcaica e por isso que precisa daquela energia. E quando eu estava lá, nesse dia, eu recebi alguma coisa que eu não sei o que foi, que me deixou neutralizada. Eu via meu filho batendo cabeça no chão, se esperneando, porque o obsessor estava ali, foi puxado por dirigente espiritual da casa, ou seja, o seu tranca-rua, que estava no médio da casa, e fez meu filho ver o que estava acontecendo com ele, de forma consciente. Ele é um médium. Agora ele está semi-consciente, porque ele está trabalhando na casa de uma forma como um dos protetores da casa, né? Foi um caminhar de ver ele hoje como ele está trabalhando como um dos médiums que cuida da guarda da casa, né? Na casa de Exu, e ele precisa de proteção. Por quê? Nessa casa de Axé, por ser uma casa de Exu, é uma casa de lei. Então vai muitos seres lá, pessoas mesmo, que estão passando por diversos tipos de problema. E também espíritos, seres desencarnados que vão lá para resgate. Ou até mesmo para aprender alguma coisa. Mas há necessidade de fazer a guarda da casa para que aquelas energias não acompanhem os médiuns ou as pessoas. Então, ele tem uma entidade que trabalha na guarda. É interessante saber que ele evoluiu a esse ponto. Então, quando ele teve aquele evento, que foi um evento, a casa entrou em recesso e nós ainda não éramos filhos da casa. Eu fiquei 2 meses com este meu filho, fazendo banho de ervas, que foi a única coisa que me veio na cabeça. Banho com flores. Perguntei para todo mundo que podia me ajudar, para ajudar ele, porque a mediunidade dele se abriu. Foi aberto a mediunidade dele. Estava incorporando em qualquer lugar. E eu falei, meu Deus, o que eu faço? Eu não sei o que eu faço. Foi um momento de 2 meses muito difíceis. Mas aí eu pensei, eu preciso entender o que acontece com ele. Então eu comecei a frequentar esta casa. Então, cada pessoa entra na Umbanda por um motivo. E eu entrei por este. Para que na hora que acontecesse algo com meus filhos, eu saber o que fazer. Em abril de 2024, eu entrei na casa. Ele entrou logo quando abriu novamente. Entrou em fevereiro. Eu entrei em abril. E desde então eu estou lá, aprendendo muito, desenvolvendo a minha mediunidade, aprendendo a lidar com energias contrárias. Hoje eu já não. Na hora que eu sinto que há energia, por exemplo, como eu sou sensitiva, que eu vejo que meu umbigo está tremendo, porque tem energias contrárias, eu já sei como bloquear. Então, por isso é interessante você se desenvolver espiritualmente numa casa apropriada. A gente pode ser na igreja, pode ser num templo, pode ser uma casa de axé, pode ser de diversos lugares, mas o importante é você aprender a se proteger, porque existem diversas energias espalhadas por este mundão de meu Deus. Então eu consegui aos poucos, estou conseguindo aos poucos aprender a me proteger, a blindar minha casa, a blindar o meu trabalho, as pessoas que eu amo, as minhas plantas, os meus animais. Tudo isso através de estudo. Então, quando você pesquisa na internet, como fazer uma oração para quebrar a energia de alguém? Gente, corra disso. Porque ali naquela oração, aquele ritual, você pode abrir um portal e trazer uma coisa muito ruim para dentro da sua casa e para sua vida. Porque você não tem conhecimento, você pegou uma receitinha da internet. Não faça isso. Estude como fazer, não para quebrar as forças de ninguém, e sim como fortalecer as suas forças. Porque isso é importante. Então, quando você quer fazer um ritual para... Ritual é quando você faz alguma coisa, algum passo a passo, isso é o nome, ritual. Um passo a passo para alguma finalidade. Eu quero um ritual para prosperidade, quero um ritual para relacionamento, quero um ritual para saúde. Então, existe uma ritualística. E eu, no começo, achava muito, isso precisa ritualística disso, daquilo. Não, gente, tudo precisa um passo a passo, é uma receita para que aquilo aconteça certinho. Você vai fazer um bolo. Você vai primeiro colocar a massa do bolo dentro do forno, sentar numa forma? Não, você vai ter o passo a passo, botar na forma, vai untar a forma para que o bolo não fique grudado, para depois colocar no forno a temperatura alta.
e depois tirar um bolo pronto. Não é isso que você quer? Diga só uma comparação. Então, por isso existe a ritualística na questão da Umbanda, do Candomblé, da Tambor de Minas. Na própria Igreja Católica existe toda uma ritualística. Então, essa minha experiência de como eu entrei foi por conta disso. Eu queria aprender a proteger minha casa, proteger meus filhos. E foi preciso aprender rituais. E eu sou muito grata por tudo que aconteceu naquele novembro de 2023, porque foi um sacode, foi um choque de realidade necessário para que eu pudesse entender que as coisas poderiam sair do controle. Meu filho poderia fazer alguma coisa que ele não queria, mas ele estava sendo forçado a fazer, porque é uma energia muito forte. E se você não tem um controle emocional, um controle mental, você acaba cedendo. Quantas pessoas estão passando por isso e não sabem? Às vezes é uma questão espiritual e não sabe, não quer aceitar. Às vezes a vida está de perna pro ar, tudo está dando errado, mas porque há uma influência e você está ali sem saber. Então, gente, é importante vocês dedicar-se à sua espiritualidade, independente de qual você escolha, mas é importante você se dedicar a isso. Então, esse vídeo é sobre isso, sobre como eu entrei na minha casa do axé, por quê, e a importância da gente estudar e de forma bem clara para poder caminhar nesse mundo aí, porque é um mundo cheio de curiosidades e coisas que nós não entendemos muito bem. Gente, é isso. Um beijo e até o próximo vídeo. Ah, mas não esqueça de me dar um like, viu? Eu não pedi a inscrição, mas deu uma inscrição para mim. Obrigada.